Olá, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui hoje para passar a lição Iceberg para você que é líder. Então, nós vamos pincelar algumas dicas aqui dessa lição, tá? Então, se você é aluno, essa não é uma aula de reposição, não assista porque você não vai entender, tá? Mas se você é líder, é para você esse conteúdo, tá? Bom, vamos lá. Diretamente, lembre-se de orar no começo de cada lição, tá? E nós estamos diante da primeira lição Habitudes, o iceberg. Bom, por que eu reforcei ser a primeira lição? Porque é muito importante você entender que foi a primeira vez que seus alunos tiveram contato com essa lição, então eles ainda não entenderam muito bem a dinâmica, mas já deram início a ela, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui nessa lição é evidenciar a imagem, porque impacta a gente perceber essa diferença disso para isso. Isso aqui é o que as pessoas veem, mas isso aqui é o que nós somos. Então, assim, não adianta a gente querer que as pessoas entendam o todo, porque isso aqui está aparecendo, mas isso aqui é o todo. E também a gente precisa deixar claro para eles, gente, isso aqui é 10%. Isso aqui é habilidade, mas caráter é isso que vai sustentar. É isso que vai fazer ter longo prazo, é isso que vai fazer os resultados permanecerem, é isso que vai fazer as pessoas de fato se atraírem. A habilidade é muito pouco diante de tudo aquilo que o caráter representa. E é essa parte aqui que sustenta, mas é ela também que derruba. Então a gente precisa realmente parar, gente, e avaliar o nosso caráter, tá? Então eu acho que eu já começaria dessa forma. Eu gosto de ser um pouco mais impactante. Esse é meu estilo, tá? Mas aí você pode usar o seu estilo também, mas eu deixaria bem evidente usando essa imagem, até para eles entenderem o quanto essa imagem é importante. E depois que você faz essa lição, iceberg nunca mais é Titanic, né? Iceberg se torna caráter para você. Então isso é muito legal. Gente, aqui eu gastaria um tempinho. Normalmente eles não vão, a maioria das vezes eles não ficam um pouco inseguros, então alguém tem que começar falando. Então já foca ali quem é mais sanguíneo, quem é mais espontâneo e talvez olhe mais para aquela pessoa para incentivá-la a falar, tá? Isso é uma dica. Conheça os seus alunos, apesar de ser a primeira lição, não dê para conhecê-los tanto, porque isso te ajuda a usar a dinâmica da aula ao seu favor, tá? Mas o que a gente faz? A gente pergunta para eles, olha, vocês leram a apostila ali pela primeira vez, como é que foi? Vocês já acham que vai valer a pena, né? Como é que foi essa experiência de fazer a lição, mas principalmente o que mais impactou para vocês nesse texto aí que vocês leram, tá? E aí você deixa eles falar e escute com muita atenção. Dica: esteja atento e prestando atenção, esteja ouvindo o que eles estão falando. Não fica pensando no que você vai falar no próximo slide. Foca no que eles estão falando. Porque é naquele momento que você vai ver, vai entender um pouco da vida deles. Tem gente que vai focar muito nessa questão de empresa, né? Poxa, falou aqui que as empresas, né, e tal, tiveram essa questão, né, e tal. Aí você já percebe o quê? Que talvez essa pessoa esteja passando por questões de caráter no trabalho. Seja ela abrindo mão do seu caráter, por conta do emprego, seja a própria empresa dela. Isso pode ser um indício. É uma certeza? Não, mas você vai observando o que as pessoas estão falando e você vai ver, né? A pessoa fala de Hitler, nossa, eu não sabia da história do Hitler e tal, achei isso muito interessante. Poxa, que legal, né? É uma pessoa que gosta dessas informações, né? Então você já percebe um perfil ali. E aí você vai vendo o que cada um fala. Tem gente que vai falar, nossa, essa questão de se preparar, né? Quantas vezes a gente acha que já tem que ir fazendo? Então você vai percebendo que as pessoas, de uma forma inconsciente, elas vão falar das dificuldades dela. E se você estiver atento e ouvindo isso, você vai conseguindo juntar informações, porque o seu objetivo é liderar essa turma e não entregar um conteúdo. Porque senão a gente passava um vídeo como esse para eles. Então, essa presença sua ali é algo de extrema importância, tá? E aí nós vamos pro nosso princípio. Gente, isso aqui é o ápice da lição, né? Em que sentido? Não é o ápice da lição no sentido de ser o momento da nossa aula, mas é isso que vai ficar. É isso que precisa ficar no coração deles, porque tudo isso aqui, toda essa história é só para exemplificar isso, tá? Então você como líder precisa saber disso e trazer isso de uma forma evidente. Se as palavras daqui estão muito difíceis, resume para que eles possam carregar isso na maletinha da vida deles, tá? O iceberg representa a sua liderança, evidencie isso. Gente, essa imagem aqui representa a nossa liderança. E o que isso significa? Significa que 10% são nossas habilidades. Mas 90% é o nosso caráter.
E é o nosso caráter que faz o barco afundar. Ou é o que nos sustenta também. Então, nós não podemos usar ter habilidades ou a nossa falta de habilidades aos nossos resultados, porque a curto prazo pode ser que aconteça, mas a longo prazo, como a própria lição traz, muitas pessoas caíram, porque o que sustenta, o que faz ser permanente, o que faz o resultado ser de longo prazo? O caráter, a junção de 4 elementos que representam o nosso caráter. Então a gente precisa entender que nós estamos aqui para tratar do nosso caráter, porque é isso que de fato tem a maior importância. E aí você não foca tanto nisso porque você vai ter uma atividade para focar nisso, que é do ovo, do amendoim, da banana, tá? E aí você fala isso, mas talvez a gente não precise focar tanto, mas já vai pincelando para isso e martelando na cabeça deles, tá? Aí tem uma frase, o iceberg é uma ótima figura de liderança, por quê? Porque boa parte da influência que exercemos provém de qualidades que não conseguimos enxergar, ou seja, características que se encontram abaixo da superfície. Então, o iceberg ele tem essa representação, porque realmente a liderança e a influência não vem apenas daquilo que as pessoas estão vendo, né? Mas também de características que estão ali ocultas, né? Que são reveladas através das nossas atitudes, mas não com clareza, né? Mas com a convivência. E aí você não precisa falar igual eu tô falando, tá? Eu tô falando pra vocês, mas aí você às vezes só lê, né? Ou às vezes fala alguma coisa, tá? Aqui é importante, tá? O que é importante? A gente deixar claro que caráter é a junção de 4 coisas. Perdão. Que é autodisciplina, e aí a gente lê aqui na página 1, que é a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando não sentimos vontade de fazer. Valores centrais, senso de identidade e segurança emocional. Gente, caráter é a junção disso. Caráter não é ter mais de um, menos de outro, porque eu sou diferente das outras pessoas. Não. Você precisa ter os 4 elementos e ter eles na medida correta, tá? Por quê? Porque tem gente que tem autodisciplina, até tem valores emocionais, ou valores centrais, mas não tem senso de identidade. E tem feito muitas coisas. E tem vacilado em muitas coisas, porque não tem isso. E tem falhado no seu caráter, tá? Porque caráter não é uma questão de ser honesto ou desonesto. Caráter envolve tudo isso. Quantas pessoas têm problemas de relacionamento porque elas têm uma falta de senso de identidade? Elas não sabem quem elas são, elas não se encontraram em Cristo. E isso faz com que elas se relacionem pela motivação errada. E aí elas estão falhando no seu caráter. Por quê? Porque aquilo não há uma honestidade completa. Há uma necessidade, há uma carência, enfim. E aí você não precisa se aprofundar como eu aqui, mas eu estou exemplificando isso para você, para que você entenda a importância disso, tá? Você não precisa ir neste nível de profundidade com seus alunos. Mas isso precisa estar claro para você. E você talvez tenha que dar alguns exemplozinhos, sim, mais simples, mas você precisa dar. Gente, autodisciplina. Se a pessoa não consegue se disciplinar, se ela não consegue se organizar, ela tem uma falha de caráter. Pronto. Exemplo do horário. Se você não chega no horário, é porque você acha que o seu tempo é mais importante que o dos outros. E isso é uma falha de caráter. Ponto. Se você diz que valoriza alguma coisa, que isso é um valor para você, mas quando você vai tomar uma decisão, as decisões são contrárias, você falhou no seu caráter. Tá? Caráter não é só sobre ser honesto ou desonesto, sobre levar o troco ou não levar o troco. E esse é o momento de deixar isso claro, tá? É passando que esses 4 elementos formam um caráter, tá? Eu fui um pouco além aqui, mas eu espero que você tenha entendido, tá? Vamos pra frente, que eu já, falei muito. Gente, essa dinâmica é muito legal. E aí você pergunta, gente, o que é banana, o ovo e o amendoim tem em comum? E deixa eles responder, tá? Vou trazer aqui alguns elementos pra você, tá? Pra você ter eles, mas você deixa eles falar. E aí depois talvez você complemente. Paleta de cores, proteína, ser alimento, ter casca e conteúdo. As cascas são reaproveitáveis, tá? Mas a gente não quer evidenciar isso. Que mais? Aí tem uma série de coisas que eles vão falando. Mas enfim, são todos... e aí você vai deixando eles falar e ver esses fatores em comum. A partir disso, você fala... alguém vai falar, tem casca, tem conteúdo e tal. E você fala, muito bem, tem casca e conteúdo. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. E aí você para nessa tela, né? Vocês viram que eu passei, foi para outra.
aonde, e aí você dá um papelzinho pra eles, leva isso pronto, tá? E aí você coloca ali o relógio, mais ou menos 1 minuto, e deixa eles falar casca e conteúdo. Dê um exemplo. Por exemplo, gente, celular tem casca e conteúdo? Sempre vai ter um Zé, com todo respeito aos Zés, que vai falar sim, né? O conteúdo do celular, inclusive muito conteúdo. Você vai falar não. Por quê? Porque quando a gente fala de casca e conteúdo, são elementos que podem ser separados. Então, eu não consigo tirar o conteúdo do celular ou da televisão, por exemplo. Mas a garrafa de água ou de café, eu consigo despejar aqui, isso aqui continuar sendo uma garrafa e aquilo que caiu continuar sendo uma água? Sim, então aí eu tenho casca e conteúdo, tá? Se eu não consigo separar os elementos, não tem. Então, por exemplo, a capinha do celular é a casca do celular? Sim. Por quê? Porque ela está ali protegendo, mas quando eu tiro, eu tenho o celular e tenho capa, tá? E aí você dá poucos exemplos para que eles pensem, tá bom? Como a gente falou de comida, não dê exemplo de comida, para que eles mudem a forma de pensar deles. Mas também não dê muito exemplo para que você se surpreenda e para que você tenha elementos para elogiar as pessoas. Nossa, que legal, eu não tinha pensado nisso, né? As pessoas vão falar sobre a alma, vão falar sobre o cérebro, né? Eles vão falar sobre um monte de coisa que eles sempre falam, tá? Mas aí você dá exemplos para eles entender que você sabe do que você está falando e auxiliá-los, mas também não precisa ir tão profundo para que eles consigam pensar em algumas outras coisas, né, por si só, tá bom? E aí você faz esse 1 minuto. Se você quiser levar uma lembrança para quem colocar mais coisas, ótimo. Eu não gosto desse tipo de coisa, por quê? Porque isso incentiva a competitividade. Eu não acho isso legal, tá? Mas enfim, tem gente que gosta, tem gente que acha legal, fique à vontade, beleza? Só tô falando que eu já fiz uma vez, mas depois eu parei de fazer isso. Vamos lá. Aí a gente vai para a explicação. Gente, disso tudo que vocês falaram, o que é mais importante? A casca ou o conteúdo? O conteúdo. E por que é mais importante? Ah, porque de fato é o que importa, né? Você pode ter uma casca de melancia, mas o que você quer é a melancia. É o que tá dentro, é a essência, né? E tal, beleza. A casca tem importância? Tem, né? A casca tem. Ela protege, né? Quem vai querer comer uma banana que tá lá em cima da mesa sem casca? Há sei lá quanto tempo? Ninguém, né? Alguém vai comer um ovo que saiu da galinha sem casca? Não vai. Eu sempre dou esses exemplos, tá? Que eu acho que a própria apostila traz do líder. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém quer só a casca? Ah, minha mãe quer porque ela usa de adubo. Tudo bem, mas no geral, a pessoa quer só a casca ou ela quer a casca porque já foi usada e agora tem a casca? Nós queremos o conteúdo. A casca é importante. Ela tem ali o seu papel de proteger em um determinado momento, nas circunstâncias específicas. Mas quem só é casca, quem só tem casca, não tem serventia. E dura pouco, porque a longo prazo você vai perceber que aquilo é só uma casca e que não tem conteúdo. O que nós queremos? Conteúdo. E a casca, ela cumpre o seu papel e ela tem a sua importância para um conteúdo. Por um conteúdo, porque é o conteúdo que de fato importa. Então vamos trazer para a nossa realidade o que de fato importa é o caráter. A habilidade, ela tem a sua importância, ela tem o seu valor, é ela que nos faz estar aqui em um determinado momento. Mas, de fato, a essência de toda a prática da habilidade se mantém e fica ali por conta do conteúdo que ela carrega. É desse elemento que vem por trás. É disso que importa. Talvez você chegou na banana com a casca mesmo, mas automaticamente você vai abri-la e vai digerir ela e jogar sua casca fora. Então a gente precisa entender, a habilidade pode ser atraente, a habilidade pode ser importante, mas de fato é o caráter que importa. É o caráter que importa. Beleza? Evidencie isso, aproveite esse momento para que eles gravem. Você acabou de criar uma imagem na cabeça dessas pessoas. Lembre-se disso. Avançando. Gente, esse avançando assim, ele é lindo, ele é maravilhoso. Para mim, ele é o melhor. Difícil superá-lo. Eu amo essa frase, eu carrego ela para minha vida.
Então, eu acho isso muito importante, tá? Aqui nós vamos ter a palavra do bispo anglicano de Westminster. Ele vai falar sobre várias coisas. O que ele vai resumir é que se ele tivesse começado, né, a mudar, ele teria mudado tudo. E quem sabe ele pudesse até ter mudado o mundo. Mudar o mundo é possível? Sim, é possível. Eu quero mudar o mundo. Eu estou mudando o mundo. Mas começa por nós. Não é o outro. Não são as circunstâncias. Começa comigo. Começa comigo. Eu não sou uma vítima. Começa comigo. Então isso é algo importante, tá? E esse é o momento de você falar. Gente, nós estamos aqui. Nós queremos mudar o mundo. Como? Mudando eu. Eu preciso mudar. Saia daqui com uma certeza. Você precisa mudar. Nós só estamos aqui porque talvez, mesmo que seja de uma forma que nós não queremos nem admitir, nós sabemos disso. Existe uma frase, o Douglas falou, que tem uma frase no monastério que está escrita assim: muitos querem mudar o mundo, poucos querem lavar a louça, escrito na cozinha. Sabe por quê? Para mudar o mundo, a gente primeiro tem que querer lavar a louça. Tem que ser nas pequenas coisas. Não adianta eu querer transformar o outro se eu não vivo uma transformação real em mim. Se você está num ambiente cristão, talvez você vai ter que falar, olha, a gente pode falar de Jesus, mas se as pessoas não verem a gente morrendo para nós mesmos, vivendo o evangelho que se mata, que se sacrifica, que abre mão do seu eu e do seu ego, e que cada dia toma a sua cruz e segue Jesus e vai se parecendo com ele, você pode falar de Jesus todos os dias, mas você não vive, não vai adiantar. Se você está no ambiente corporativo, você pode dizer, como chefe, você pode dizer muitas coisas. Que a equipe precisa se dar bem, que a gente precisa ter dedicação no trabalho, que a gente precisa chegar no horário. Mas se a gente não faz, se não começa em mim, não adianta. Gente, de verdade, como líder e liderando habitudes, esse é o momento da gente ir um pouquinho profundo com eles. Eles precisam entender essa realidade. Você precisa apresentar isso para eles. Eles precisam sair dali com isso claro. E esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento. Esse é o momento, tá bom? Então aproveite esse momento, fale, se você for, dependendo do que for, fale mais devagar. Use tons mais baixos. Ai, Fernanda, mas aí eu tô usando dos elementos para... É isso mesmo. Nós trabalhamos com imagens. É aquilo que a gente vai criar aqui dentro que vai fazer diferença. Beleza? Titanic. Passe o filme Titanic. Aqui na apostila de vocês tem uma explicação. Dica, leia a explicação. Beleza? Tá muito confuso, tá muito complicado, leia. Às vezes eu não gosto de ler, mas a minha dica é leia, porque já tá aqui. Esta é a cena em que a tripulação percebe o iceberg pela primeira vez. Gente, aqui não vai parecer isso, mas embora na vida real eles foram avisados 6 vezes da existência desse iceberg. A ponta do iceberg não representou com exatidão aquilo que estava debaixo da superfície. Você não precisa ler literalmente, mas você lê o que tá aqui. E como a tripulação ignorou os avisos anteriores, não deu tempo de corrigir. E aí o que aconteceu? Spoiler, afundou. Vamos assistir o filme. Deixa eles assistir o filme. Gente, eu gosto de explicar antes. Antes eu deixava para explicar só depois, mas aí eles não conseguiram prestar atenção. Mas nesse caso, você já explicou o que aconteceu. E aí a gente passa o filme. Eu não vou passar o filme, porque se eu passar o filme vai dar direitos autorais, vai dar um B.O. danado, tá? Mas aí a gente deixa essa pergunta, né? E eu gosto até de aprofundar. Gente, o que a gente pode fazer de ligação aqui com o nosso Habitudes? Deixa alguém falar. Não deixa todo mundo se empolgar muito não, porque dependendo da idade da galera, o pessoal gostava muito desse filme, se empolga. Eles vão falar, use o que eles vão falar, mas eu também gosto de dizer assim, de quem que é a responsabilidade do barco afundar? Sempre tem essa pergunta. Se alguém já levantou a bola, já aproveite e aprofunde, senão você faça essa pergunta. Porque às vezes alguém fala assim, pô, que a gente tem responsabilidade como capitão, então você já aproveita, senão você traz isso. De quem que é a responsabilidade? Do capitão.
Ah, mas não foi ele. Ah, mas não avisaram ele. Não interessa. Porque na sua vida você é responsável. Se tá afundando é sua responsabilidade. Ah, mas você não conhece minha mãe, você não conhece meu marido, você não conhece. Você foi obrigada? Você mora com eles ainda por quê? O que você tá fazendo pra mudar essa realidade? Tadinho, né? Você é uma vítima. Que dó de você. Eu gosto de ser irônica às vezes, tá? Não seja assim com qualquer turma. Se for uma turma onde a maioria é melancólica, eles vão ficar ofendidos, tá? Então saiba o seu público. Eu vou brincar aqui com vocês, mas pelo amor de Deus, a gente saiba usar ou não usar o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas traga isso. E aí sinta a sua turma. Às vezes a turma é quebrantada e fala, nossa, realmente. Se eles estiverem resistentes, querer arrumar a justificativa, aí você pode falar, olha, você é vítima? Você é vítima da sua vida? Lá na última lição a gente vai aprender sobre isso. Mas vou dar um spoiler já aqui pra você, né? Não. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do líder. A responsabilidade é do capitão. Se nós estamos diante de uma equipe, a responsabilidade é nossa. Gente, isso é difícil, porque eu erro como líder. Você acha que é fácil olhar e falar, rapaz, esse bagulho aqui é responsabilidade minha. E uma das minhas maiores crises é entender o que é responsabilidade minha e o que não é. Porque não é fácil. Mas a gente precisa aprofundar nisso, tá bom? Eu espero que eu esteja ajudando vocês com as minhas dicas, tá? O próximo filme é um filme pra gente rir, gente. Isso aqui é pra ser gostoso, tá? Pra dar risada, é pra divertir. Gente, vocês já assistiram o Hit, Conselheiro Amoroso? Não? Então vamos lá, ó. Nessa cena, o Hit, que é o Will Smith, ele vai explicar a importância de ser um iceberg e de como esse conceito pode tornar o seu cliente mais atraente. Hit revela que, com frequência, o que está abaixo da superfície é mais importante do que está visível. Se você já assistiu o filme, você pode explicar para ele. Gente, esse filme, esse Hit, ele é um conselheiro amoroso. Então, ele pega pessoas que não são tão bonitas, né, da perspectiva mais generalizada da sociedade, e faz ele conquistar as mulheres que eles querem. Mas ele faz isso para quem realmente gosta dessas mulheres, não quer apenas ter uma mulher bonita do seu lado. Ele tem um cliente, né, que ele é um pouco mais gordinho, assim, né, obeso, mas ele é um cara muito gente boa, ele é sensível, né, ele é contador, ele entende dessas coisas, e ele tá afim de uma mulher que é dona de uma empresa, né, inclusive ele trabalhava para essa empresa dessa mulher, ele prestava serviço. Então, o que o Rich está aconselhando ele? A apresentar não apenas a aparência, mas mostrar o iceberg dele, né? Mostrar que isso aqui é só uma parte, existe um todo que vale a pena. Então, se você já assistiu o filme, você traz essa explicação. Se não, passa o filme e deixa rolar, beleza? Vamos passar aqui. Uma cena rápida, gostoso, a gente dá muita risada, é muito gostoso ter esse momento, tá, gente? De rir. E aí vocês perguntam pra gente, o que vocês entenderam? Ah, não entendi nada, entendi, tá? A gente já gastou um tempinho ali no iceberg. Então, você vê, se alguém trouxer uma temática profunda, você se aprofunda. Se não, a gente deixa o que eles falou e segue o barco, tá? Nós temos o polêmico Batman. Gente, se você não assistiu, é difícil entender e explicar, tá? Mas aqui tem a explicação. Só que a Rachel não vai falar a mesma frase que tá escrita aqui na explicação do líder. Mas, de qualquer forma, vocês explicam que isso aqui foi traduzido e que no português não fica igual. Mas o que ele está querendo dizer? O Batman, ele tem uma analogia reversa. O que é isso? Uma analogia não, ele tem uma interpretação reversa. O Bruce Wayne, ele finge ser um playboyzão, um cara que não tá nem aí pra nada, quando ele tá na sua forma real, que é de Bruce. Mas quando ele coloca a máscara e é o Batman, ele revela de fato quem ele é. Então ele traz esse paradoxo para nós, porque sem máscara ele tá mascarado, mas de máscara ele é quem ele é de verdade. E isso é o que a Rachel está dizendo aqui. Ela fala, olha, não importa o que você acredita, o que você fala, o que você diz. No fundo, importa é o que a gente faz. O importante, eu vou ler aqui, ó. O mais importante é agir de acordo com o que está verdadeiramente dentro de nós e não quem dizemos que somos, mas o que fazemos que nos define. Você pode dizer muitas coisas, mas as pessoas vão acreditar nisso de fato pelo que você faz. Então, se você não faz, isso não te define para as pessoas. Porque o que a gente faz grita diante da nossa fala. E o que vai sobressair? O que nós estamos fazendo. Então, resumidamente, é isso a cena. Tá? Então explique isso, porque senão fica uma cena desconexa, fica uma perda de tempo, porque você não soube explicar. Então gaste um tempinho aqui
Não gasta tempo no sentido de perder muito tempo, ficar repetindo o que você vai explicar. Mas anota qualquer coisa, sua explicação e lê pra eles. Beleza? E aí você passa a cena do filme, que é antiga, não é tão boa assim. Gente, eu amo essa cena. Aqui temos a inteligência moral de um líder. Na nossa apostila, além do avançando, nós temos essa etapa. Essa é a única lição que tem esse conteúdo extra, mas que ele é muito bom, sobre o professor que devolveu o troféu, tá? Eu gosto de ler essa história e, deixa eu até ver aqui, e indagar, né? Gente, você devolveria o troféu? O que você faria diante disso? Eu gosto sempre de ser honesto e dizer que não. Muitas vezes eu não devolveria o troféu. Muitas vezes eu sim colocaria a poeira ali para debaixo do tapete. Mas, depois de fazer habitudes muitos anos, né? Hoje eu não faria isso. Hoje eu acho que eu entregaria o troféu. Mas até o habitudes passado, eu ainda acho que eu colocaria para debaixo do tapete. Hoje não. Hoje eu acho que não. Mas eu não tenho plena certeza. Mas hoje eu acho que não. Hoje realmente eu já entendi isso aqui na prática, eu acho, tá? E fale com eles, converse sobre eles. Mas o mais importante é explicar, gente, as pessoas não lembram dos títulos que nós conquistamos. Mas quando você é honesto com alguém, olha nos olhos dele e fala assim, olha, eu realmente errei com você, você me perdoa? Eu tô errado. Gente, isso marca as pessoas de uma forma, e muitas vezes nós não queremos fazer isso porque, eu nem sei o porquê, porque nós somos orgulhosos. Mas um pedido de desculpa marca muito mais do que os muitos acertos que talvez você tenha feito. Claro que errar também fere e muitas vezes faz a gente esquecer todos os acertos. Mas você ser honesto e admitir os seus erros e reconhecer as suas falhas, isso é ter caráter. E isso marca as pessoas. Porque muitas vezes, assim como esse técnico, muitas vezes não é uma traição que eu fui lá e traí, eu sou um adulto. É um erro que eu nem sabia direito, mas eu errei e eu reconheço. Sabe? Então você pode trazer várias temáticas ali para os alunos, vai depender do que eles responderem, do que eles trouxerem, mas é um momento que a gente também pode ser um pouco emotivo, ou se a gente perceber que às vezes ficou até meio confuso, a gente passa reto, tá? Mas tá tudo escrito aqui, leia o que está escrito aqui, tá bom? Leia, gaste tempo não, mas aproveite o seu tempo lendo para que eles possam entender, tá bom? Eu gosto de deixar essa imagem porque muitas vezes nós estamos nos comparando. E isso é problemático, porque você compara 10% e não 90%. E aí não é justo, não é correto, não é coerente, né? Porque tem gente que por fora é bela viola, mas por dentro é pão bolorento. Então cuidado, tá? Não deixe as pessoas fazerem isso com você. E também não faça isso com você mesmo. E aí você pode falar e brincar aqui. Nossa, gente, o que tá acontecendo, né? O outro ali tá se achando, mas quem quer comer folha de cenoura, que eu nem sei o nome disso, caule, né? Quem quer comer caule, né? Alguém quer comer caule? Ninguém quer comer caule. O que você quer? Cenoura, né? Tá se achando por uma coisa que ninguém quer. É igual carro. O cara tem um carrão, nossa, que da hora. Meu, eu não ando com o carro dele. Oi, gente, desculpa, mas eu dou risada disso. Tem gente que se acha com umas coisas que eu falo, gente, mas eu não uso isso aí que você tá se achando. Por que eu vou achar isso legal e interessante? Né? Eu quero de você aquilo que você pode me entregar, né? Que são os seus hábitos, a sua forma de tratar as pessoas, né? Isso que realmente marca e faz a diferença. Porque eu não ando com você. Que diferença faz você ter uma Ferrari ou você ter um Fusquinha se eu não vou andar junto? Entende? Então, às vezes, a nossa aparência, a gente tá tentando ali mostrar, mas, gente, de verdade, sabe? No seu trabalho, as pessoas não vão embora com você, elas só veem o seu carro na hora de ir embora. O que realmente importa é se você tá ali todo dia, você toma um banho bem tomadinho, né? Anda sempre cheirosinho, é uma pessoa sempre educada, no fundo é isso que vai realmente mostrar o seu diferencial para as pessoas, tá? E aí dá pra ir para vários assuntos, tá bom? Mas eu passo rápido, não fico muito tempo. Gente, pergunta capciosa aqui, ó. Se alguém que você respeita o alertasse sobre determinado hábito ou comportamento seu que pode ser prejudicial, você mudaria a maneira como está vivendo? Por quê? Gente, eu sou provocativa, eu gosto de provocar nessa pergunta, deixo eles responderem. E normalmente isso é meu jeito, tá? Eu trago a questão do médico, né? Bom, tem um médico. Eu sempre gosto de trazer o refrigerante. Quem bebe refrigerante? Eu não. Hoje em dia poucas pessoas bebem refrigerante, mas quem come açúcar? Quem come açúcar? Sempre tem o Zé que não come açúcar. Tudo bem, a maioria come açúcar. Já foi comprovado que faz mal, que diminui nosso intelecto. Alguém parou de comer por causa disso? O exemplo do refrigerante é o melhor. Muita gente ainda bebe, né?
O médico falou pra você tal coisa. Você tá fazendo o que o médico falou? Não. E aí a gente provoca ele de muita forma. Vou dar um exemplo do refrigerante certo aqui. Eu pergunto pra eles assim, depois que eles respondem, quem aqui bebe refrigerante? Certo? Alguém aqui ainda duvida que refrigerante não faça mal? Depois de vários estudos que doutores, sei lá do que, já tem na internet aí vários documentos dizendo isso? Alguém ainda duvida? Não, todo mundo sabe. Os caras mais inteligentes, sei lá onde, falou que é. Mas a gente ainda bebe? Bebe. Por quê? A gente ainda faz o que é prazeroso e confortável. Então, muitas vezes nós estamos sendo alertados, mas nós ainda estamos preferindo aquilo que é prazeroso e confortável. Deus revelou na sua palavra uma forma de viver. Se eles forem mais novos, a gente usa os pais. Os nossos pais às vezes têm nos alertado. Ah, mas eu escuto, eu avalio, eu respeito. Você muda. Porque o que você fala, meu amigo, é o Batman. Mas o que importa é o que você faz. Então, você pode até respeitar a fala, mas respeito de verdade seria se você fizesse. Então, obediência a Deus não é ouvir Deus. Obediência a Deus é fazer o que Ele está mandando. E aí você pode provocar eles de muitas formas, mas eu gosto de ser provocativo aqui e explicar para eles que muitas vezes eles vão ouvir, mas se eles não praticar, tá? E aí a gente conversa, entende o que eles vão responder. A medida do seu verdadeiro caráter é o que você faria se tivesse certeza que nunca seria descoberto. A medida do seu verdadeiro caráter é o que você faria se tivesse certeza que nunca seria descoberto. O que você faria se tivesse certeza que nunca seria descoberto? Uma coisa que eu gosto, porque isso também se tornou um princípio na minha vida, de um estilo de vida, é que a medida do nosso verdadeiro caráter são os nossos pensamentos. O que você pensa? Porque você tem certeza que nunca vai ser descoberto. Talvez você deseje o que não deveria. Talvez você tenha raiva canalizada que você não deveria ter. Talvez você tenha uma soberba. Você tem pensamentos que revelam o seu caráter. Porque o caráter não é aquele que está visível, mas é aquele que está por baixo da superfície. O que você tem pensado? Eu gosto, gente, de pegar pesado. E acho que você também deveria nessa hora. E eu começo a falar pra você que é líder. O que você tem pensado? Porque o que tá dentro vai sair. Então a gente precisa começar a mudar o que a gente pensa. Porque parar e pensar antes de falar e falar pensado, às vezes dá certo, a gente consegue maquiar. Mas o nosso caráter e a nossa essência são construídos pelos nossos pensamentos. É com eles que a gente lida todos os dias, é eles que estão ali. E nós precisamos mudar aí. É aí. Você precisa disciplinar os seus pensamentos, a sua mente, as suas emoções, a sua forma de agir. Mas não é só a sua forma de agir. Então eu também gosto de trazer essa profundidade para esse momento. Essa aula para mim ela é uma aula profunda. E eu gosto disso porque eu gosto que os alunos tenham certeza de uma coisa, que eles saiam dessa aula sabendo que eles têm falha de caráter. O objetivo para mim é muito claro nisso. Nós também vamos sair com essa certeza, mas é muito importante que eles saiam, tá? E aí nós vamos para o nosso Consultando a Bíblia, o momento da gente compartilhar ali um versículo lindíssimo no sentido de trazer essa questão, né? A primeira pergunta não é uma pergunta bíblica, isso é bom porque engloba todo mundo. Nós temos umas respostas ali bem interessantes, tá bom? E aí você vai aprofundando com os alunos, tá? No reflexão pessoal, é importante a gente entender, tá? E explicar para eles que a nossa média não é apenas da onde... quando a gente vai se avaliar, não é apenas a distância
É a distância de Jesus, que ele é o nosso exemplo supremo e também da onde a gente quer chegar. Então, às vezes a pessoa coloca 10, você vai ter que questioná-la. Você não precisa mudar nada? Ah, eu acho que eu sou muito disciplinado. Não foi isso que perguntei. Brincadeira, tá? Não fala assim, não. Mas você fala, você pode questionar em alguns momentos as pessoas, não diretamente, mas trazer para elas uma perspectiva, né? Se a pessoa colocar uma nota muito baixa, mas você não tem disciplina para nada, você não chegou aqui. Você chegou no horário. Será que a sua disciplina realmente é 1? É 0? Né? Talvez isso esteja te incomodando, mas a gente precisa ser realista, a gente precisa se avaliar com coerência, tá? Então, para os dois lados, a gente tenta trazer ali, se a gente perceber que há uma incoerência, e se vale a pena, porque tem gente que não vale a pena, tá? Você tentar explicar, tá bom? Mas esse momento aqui do reflexão pessoal, eu gosto disso, tá? E aí nós vamos pro nosso Praticando a Verdade, onde eles vão ter que escolher 2 hábitos e fazer de bom grado, tá? A dica aqui é qual? Quando você for explicar para eles, fale para eles escolher uma coisa que seja fácil, mas que eles sabem que eles realmente precisam mudar, mas que é fácil, que não é tão complicado. Por quê? O nosso objetivo não é falhar nessa tarefa, é cumprir essa tarefa. Então, escolha um fácil, um mediano, não escolha um difícil. Por quê? Para você fazer essa tarefa. Ah, mas eu vou fazer, porque agora eu vou mudar e não sei o quê. Meu irmão, você não mudou até hoje, sabe? Então, começa com o mais fácil, entendeu? Porque aí você, entendeu? Se você não começou até ontem, por quê? Você acha que realmente é hoje que você vai mudar o mundo? Talvez não, né? Eu sou assim, tá, gente? Eu sou desse perfil provocativo. Vou falar de novo pra você não falar igual eu e às vezes você não é esse perfil. E aí vai ficar uma coisa falsa, tá? Eu também me coloco na reta, né? Eu dou exemplos. Então, às vezes, fora de contexto, essas frases ficam muito duras. Então, cuidado com elas, tá bom? Eu sou assim. Estou falando pra você, pra te provocar, pra você entender a profundidade do assunto. Mas com o seu aluno, lembre-se de trazer o seu jeito e a sua forma, tá? Fale pra eles mesmo. Tá, gente? Brincadeiras à parte, né? Vamos melhorar aqui, que hoje eu tô um pouco mais atacada, né? Vamos escolher 2 coisas simples, mas vamos fazer. Coloque alguém pra pegar no seu pé, entendeu? Alguém que mora com você, um amigo, qualquer coisa, coloca no grupo, tira foto. Gente, ó, bebi água hoje, ó, eu fiz tal coisa, arrumei minha cama, não sei o que você vai fazer, mas vamos postar lá no grupo pra gente se cobrar e todo mundo fazer. A gente vai compartilhar lá e vai fazer no grupo. O outro, a gente vai fazer no secreto e aí depois a gente só compartilha, beleza? E aí você incentiva isso a eles, tá? Lê aqui toda a explicação e a partir do que você lê, você explica para eles. Leia com eles, para eles entenderem que tem uma explicação aqui. Se não der tempo, tudo bem, mas aí depois você manda um áudio lendo lá no grupo, tá? Gente, eu acho que é isso. Aqui eu gosto de fazer um revisando e deixar esse revisando, porque se eu esquecer de falar alguma coisa, eu falo aqui. Mas se eu já tiver pontuado tudo isso aqui, eu só leio, tá? Gente, só lembrando, desenvolver o caráter é o primeiro passo para se tornar um líder sadio. Você precisa desenvolver o seu caráter, tá? A iceberg ilustra tanto os elementos visíveis quanto os invisíveis da nossa influência. Caráter é a soma de autodisciplina, valores centrais, segurança emocional e identidade. Aqui está escrito de outra forma, mas a gente fala o decorado. 4. Nós iniciamos a construção de caráter a partir das nossas fraquezas. Você vai observar o que eles responderam no reflexão pessoal. Normalmente é segurança emocional ou identidade. A maioria das vezes o pessoal não coloca identidade porque eles são cristãos. Eles colocam segurança emocional e aí você vai falar, é por ali que a gente tem que começar. Então nós vamos começar cuidando das nossas emoções. Talvez dando nome para elas, entendendo o que elas representam, entendendo aquilo que tem nos deixado inseguro. Por que a gente muitas vezes quer fazer as coisas por causa dos outros. Então nós vamos começar por aí. Beleza? E aí você explica a próxima lição, explicando que você vai fazer o praticando a verdade da lição anterior, então não precisa fazer o da próxima, mas tem que ler a página 5, tem que ler a página 6, responde o Consultando a Bíblia, página 6, 7, responde reflexão pessoal, página 7, 8. O praticando a verdade não precisa começar ainda. Fernanda, já li, já quero começar, tem problema? Não, não tem problema, tá? Precisa? Também não. Tá? Mas você pode aí, você entende e sabe o que é melhor para você, mais do que eu, provavelmente. Então, você avalia aí, mas não precisa. Beleza? Gente, eu espero que tenha dado para entender. Hoje eu fui um pouco mais dura, porque eu dei igual se eu tivesse com alunos aqui, interpretando o que talvez eles responderiam. Mas com muita calma, delicadeza e sempre colocando o seu tempero. O importante é você entender que essa aula tem um elemento importante, que você precisa evidenciar que todos nós estamos aqui porque nós precisamos desenvolver o nosso caráter. E isso é muito importante,
tá? E que a gente tem ali uma aparência, mas existe algo, existe uma essência, gente. E é isso que a gente vai precisar olhar, é isso que a gente vai precisar examinar, porque de fato é isso que está nos afundando. É isso que está nos afundando. Há uma falha no nosso caráter, a questão é qual? Né? Qual? Muitas, várias, talvez uma, tá? Então a gente realmente vai precisar avaliar isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deus te abençoe e até a próxima.